Porto Alegre em cena. Existe uma cidade sobre nós. Memória, território, futuro, arte. Olá, é com muita alegria que te recebemos no 28º Porto Alegre em Cena. O 28º Porto Alegre em Cena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de PMI Foods, Angus Las Pedras e Panvel. Conta com o apoio do Itaú Cultural. Apoio institucional Iberecena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com Fábrica do Futuro, Galeria La Photo, TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira Fila Produções é agente cultural. Realização Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura. Financiamento Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você vai ouvir agora Por que Plutão não é mais planeta? Um episódio da segunda temporada do Crônicas do Amanhã, dramaturgia em podcast. Boa noite. Essa é a minha última peça sobre a regência do amor. Não, este não é um decreto. É um pedido. Uma oração de quem se encontra destruído e precisando seguir. E talvez seja justamente por isso que eu estou escrevendo. Para seguir. Desculpem se as histórias que apresentarei nessa noite possam parecer excessivamente sem esperança ou tristes. Não, eu não me sinto assim. Acho que já não me sinto de jeito nenhum. Você já sentiu seu corpo fugindo de você? Já sentiu vontade de nascer de novo? De outro jeito? Em outro corpo, talvez para se encaixar no sonho que hoje parece impossível. Eu vejo ele no salão de baile e vejo como ele olha para ela. Eu vejo como ele a abraça. Vejo como eles dançam como se o mundo inteirinho fosse deles. E de fato é. De fato é. Plutão deixou de ser um planeta e talvez por isso ele seja uma opção para mim. Lá no vazio de deixar de ser o que se acredita ou o que se acreditava ser. Lá talvez eu encontre as respostas para aquilo que sempre procurei. Ou não. Mas agora, antes de ir embora, eu acho importante contar a história do mundo, ou pelo menos de uma parte dele. O menino caminha sem direção. Ele olha para o sol e o sol também olha para ele, mas não existe calor suficiente que possa aquecê-los. O menino olha para sua pele e vê como o sol bate nela, fazendo brotar outra cor. O sol olha para o menino e pensa que ele é um bom exemplo de quem se deixa ser beijado. O resto? Bom, o resto é história. Oi, você vem sempre aqui? Sim, Eu não te vejo com muita frequência. pois é. Mas eu não ligo. Acontece. Você sabe me dizer se eu tô no caminho certo? Pra onde? Qualquer lugar. Então está. Esse é o caminho certo. As pessoas me disseram que seria bom conversar com você. Elas disseram que você tem respostas. As pessoas
colocam uma responsabilidade muito grande em mim. Eu não sou tudo isso. Eu também não sou. Será que a gente pode desabafar um com o outro? Topa? E o que eu teria pra desabafar com você? Qualquer coisa sobre as suas 24 horas vendo pessoas do mundo ou causando insolações. Ou se escondendo atrás das nuvens, ou... Tá bem. A vida aqui em cima é absolutamente chata. Vez ou outra, um planeta sai de órbita e cai num buraco negro, o que causa uma certa comoção nas estrelas, mas, tirando isso, o que sobra são planetas girando, e girando, e girando, e girando, e girando. E para quem sofre de labirintite como eu, é o próprio inferno. Também tem o fato de assistir os mundos sempre de longe. Sempre como um passageiro que logo vai embora. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro iluminando um lugar só e olhando para as pessoas, para suas histórias. Mas aí a noite sempre vem e me rouba esse prazer. Eu já gostaria de poder acompanhar as histórias de longe, ir embora e só voltar no outro dia quando as coisas já esfriaram um pouco. Então ir embora de novo e depois voltar e assim sucessivamente até o último dia do mundo. Essa seria a comprovação de que as coisas passam. Os dias passam. A dor também. Não. Com o tempo você vai aprender que não é assim. Então como é que é? Isso eu não posso dizer. Teoricamente, eu nem tenho voz. E tudo que estamos conversando sai de você mesmo. Então por que eu perdi tanto tempo ouvindo tuas histórias medíocres? Porque essas são suas histórias. E naquele dia o sol foi embora e eu fiquei. Eu fiquei acompanhando a história do mundo por um dia e uma noite inteira. Eu vi quando as pessoas saíram de suas casas e andaram nas ruas. Eu ouvi o que disseram umas às outras e calculei o tempo exato entre uma respiração e outra. Eu vi quando se esbarraram e seguiram seus caminhos como formigas. Eu também vi suas casas, onde se escondem quando não querem que ninguém as veja. Eu também vi suas camas e aquilo que fazem nelas à noite. Vi o silêncio que guardam. Vi os bares onde bebem e onde espalham amor indiscriminadamente, até que alguém cai na armadilha fatal de amar. Caminhava sem direção, observando o caminho das formigas, quando encontrei aquele homem caído no chão. Gelado. Morto. Olhei para os olhos dele ainda abertos, e num gesto de compaixão beijei seu rosto sujo de sangue. O abracei e chorei como de certo mais tarde choraria uma mãe. Olhei para aquele homem. Suas mãos calejadas, seus olhos castanhos, seus cabelos cacheados como o meu. Observei as formigas desviando o caminho e entendi que para elas, nosso corpo é amargo demais. Formigas seguem roubando o doce do mundo, enquanto amargamos o lado de cá. O que teria acontecido com aquele homem? Quem teria o matado e por quê? Então, eu entendi que não existem motivos. A cada dia, 2 bilhões de células morrem dentro da gente. E se você for uma delas? Plutão deixou de ser um planeta e agora estou com um homem morto no colo. Dizem que quando morremos, enxergamos a vida passar diante dos nossos olhos. Talvez por isso, os dele ainda estejam abertos. O que esse homem vê? Faz tempo que o encontrou? O suficiente para esquecer meu nome. Então você acha que é por aí? Você disse que eu estava no caminho certo. É, eu disse. Sabe, às vezes eu me pergunto se haveria tempo de voltar. Mas já caminhei tanto e tudo parece tão longe agora. Eu sei. De tempos em tempos, as distâncias parecem aumentar e tudo que resta são as memórias daquilo que fomos. Mas você sempre foi isso. Sim,
Sempre fui. E pra onde você vai à noite? Pra lugar nenhum. Já sabe o que vai fazer com isso? Vou levar comigo. Como eu posso ir embora e deixá-lo aqui? Você acha que consegue? Sim. Eu espero conseguir. E o menino seguiu com aquele cadáver nas costas. Aquele foi só o primeiro. Depois vieram outros. E cada vez que a terra girava, eu voltava a enxergá-lo. Lá estava ele com mais um cadáver nas costas. Mais uma vida. Mais um corpo sem nome e nem história. Com o tempo, o menino se deu conta de que cada um daqueles corpos podia ser uma parte de si. Podia ter uma história. Passou então a inventar histórias sobre os mortos que encontrava pelo caminho. Uma grande enciclopédia sobre a morte de pessoas comuns. Os ninguéms, como disse uma vez Eduardo Galeano. Mas havia um ninguém, particularmente, que o chamava mais atenção e para quem este dedicou uma história especial. Você sabe quem fez isso com você? Não. E gostaria de saber? Faz diferença? Acho que sim. Eu gostaria de saber o que ou quem me matou. Talvez tenha sido necessário. Você quer uma história? Eu já tive uma. Outra história, outra onde você não morre. Aqui, a minha história vai ter sempre o mesmo final. E a sua também. É a nossa sina. Não, não é. Eu faço a minha história. Ah, é? Como? Repetindo a história da tua mãe? Não foi por querer. Nunca é. Mas é assim. A gente repete. Dói, mas a gente repete. Você pode me contar a tua história? A tua avó dizia... A tua história. Só escuta. É a minha vez de falar agora. A tua avó acordou com a bolsa estourando. Mas o marido dela não estava em casa para ajudar a levar ela para o hospital. Ela quase morreu gritando até que um vizinho, que tinha carro, a levou para ganhar o nenê. Enquanto isso, num puteiro longe dali, o pai da criança se divertia enchendo a cara e fumando. E foi assim por muitas e muitas noites. Ele chegava em casa podre e batia nela até dizer chega. Um dia, ele bateu tanto que quebrou o queixo dela, que deixou uma cicatriz que a fez a ter vergonha de existir. Não, ela não se matou. Não por falta de vontade, mas porque tinha 2 crianças para alimentar. Numa dessas noites, ela pegou o dinheiro que estava guardando para a janta de Natal e pagou um taxista para levar ela e as crianças dali. Foram para uma cidade a uns 100 quilômetros, onde tinha umas conhecidas que ajudariam a conseguir um emprego de doméstica e uma pecinha no fundo do terreno. E foi naquela pecinha que ela criou as suas 2 crianças. E nunca mais se interessou por alguém porque ela não se achava digna do amor. Quem é que te contou essa história? É a minha história. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. Às vezes é preciso olhar para trás. É. Às vezes é preciso. O que pretende fazer agora? Curti a morte de um jeito que eu não pude curtir a vida. Acha essa uma boa escolha? E eu tenho outra opção? Eu não sei. Olha para o céu. O sol sempre acha respostas para aquilo que nós achamos não saber. Se um dia eu te encontrar de novo, eu prometo que eu conto tudo o que eu fiz e todo o caminho que eu trilhei. E eu te prometo contar sobre Plutão. Então isso é um até logo? Talvez. Você gostaria de me encontrar? Eu acho que eu preferia te conhecer em outras circunstâncias.
Tô tentando. Eu tô vendo. Eu preciso ir agora. Vou contar ao mundo sobre a noite em que corremos nas ruas desertas de Constantinopla e sobre como a cidade é bem mais bonita vista de seus telhados. Eu quero que todos saibam sobre aquilo que acreditávamos ser o certo quando tínhamos 15 anos e corríamos sem medo enquanto o vento anunciava tempestades. Você costumava dizer que a juventude de Constantinopla vivia em uma grande ressaca de Bósforo e que um dia tudo terminaria em bolhas de sabão quando Ásia e Europa reconheceram que eram irmãs gêmeas. Eu ria quando pensava nisso e lembrava que estávamos dentro da barriga de uma baleia, assim como aquele personagem bíblico cujo nome não me vem à memória. Esta é uma carta de amor aos 21 anos. Uma carta de amor é um pedido de anistia. É um segredo. É um pecado. É tudo aquilo que tem me feito fugir. Talvez o amor seja isso. Uma corrida noturna pelos telhados de Constantinopla. E você? Você já amou alguém? Todos já amaram. Quem ainda não, deveria. Deveria aproveitar os momentos de plenitude. Eu já até quis mudar de corpo para poder me encaixar num amor. Só para que ele pudesse me enxergar com outros olhos e talvez assim me amasse do mesmo jeito que eu amei. Que eu ainda amo. Mas até aqui nessa história ele entrou. E ele sabe? Talvez. Na verdade, eu não sei. Mas como pode não saber? Como pode não perceber a minha respiração se contraindo e se esvaindo cada vez que ele chega perto e mais ainda quando ele vai embora? Como pode não perceber que eu mataria a minha identidade e reiniciaria a minha própria vida num outro corpo se assim ele quisesse? Como pode não perceber que eu renunciaria àquilo que eu tenho de mais importante na vida em nome dele? Então, no fundo, eu acho que ele sabe, sim. Ele sabe o que eu sinto. Você pode me ajudar? Eu tenho tentado fazer isso. De que forma? Escrevendo, não acho bastante? Então me responde por que continuamos amando os mesmos idiotas, que tanto as nossas mães como as nossas avós amaram. Por que a gente continua correndo atrás de quem a gente sabe que não vai correr atrás de nós? Eu não sei, mas eu queria saber. Toda vez que eu o vejo no salão de baile, ou ao meu lado em qualquer lugar, eu queria muito dizer pra ele pra se afastar de mim. Porque eu sei que eu vou me machucar, entende? Mas eu não sei como dizer isso a ele. Te afasta, então. Acha que sou eu que devo partir, então? Acho que tu deve fazer aquilo que o teu coração pede. Ele já não me pede mais nada. É claro que pede. Como acha que tu continua escrevendo? Eu não sei. Acha que eu tô no caminho certo? Por que é que você sempre pergunta isso? É importante pra mim, assim como deveria ser pra você. E você acha que eu posso escrever o seu final? Acha que já ouviu bastante? O suficiente. O suficiente para esquecer o meu próprio nome. Então pode escrever. A mais pura verdade, no fundo, era um amontoado de histórias vazias sobre anjos e dragões. Ele olhava para o céu enquanto tentava entender a dimensão correta de sua existência. Mas nada fazia sentido. Olhava para si como quem olha para um estranho na rua. Pessoas se cruzam o tempo todo. Formigas se esbarram e seguem seu caminho. Ele olhava para si e não se reconhecia diante do próprio silêncio.
a cidade ao redor e todas as pessoas daquele mundo tão grande, e todos os olhos e bocas e narizes e gargantas e cabeças de todos os formatos e pescoços e braços e mãos e pernas de todos os tamanhos e cores, assim, sem vírgula, nem ponto, no tempo de uma respiração ofegante como a de um mamute perdido no tempo. E o sol continuava ali, prestes a beijar a água, mas paralisado ante a beleza da perdição. Formigas continuam se esbarrando e seguindo. Os copos e os pratos ainda nas pias, as panelas sujas ainda submersas e os anjos ainda famintos. E foi então, só então, que ele escreveu uma carta de amor ao mundo, onde disse que o tempo, sempre ele, era o responsável por tudo. Uma carta de amor ao mundo é apenas um pedaço do que ele pode oferecer. Formigas continuam povoando o doce do mundo enquanto o menino só pode amargar uma poesia disfarçadamente cândida. Querida mãe, escrevo diretamente de Plutão. Esse lugar perdido no espaço sideral e longe de tudo e de todos. Eu sei que deveria ter te dado uma explicação antes de sair por aí vagando pelo mundo e embarcar nessa espaçonave fria, sem volta. Mas eu precisei partir assim. Sabe, aqui em Plutão tudo tem sido extremamente diferente. Até mesmo o amor. Olha pro sol, mãe. Olha sempre pro sol. Um dia um homem morto me disse que o sol sempre tem as respostas. Olha pra ele. Porque o sol nasceu pra todos. E aqui em Plutão talvez eu enxergue tudo com mais profundidade. Ou não. Eu precisei. Eu precisei revisitar a sua história. A da minha avó e de tantos outros antepassados pra entender que é assim. Você acabou de ouvir Por que Plutão não é mais planeta? Um episódio da segunda temporada do Crônicas do Amanhã, Dramaturgia em Podcast. Adaptação de peça homônima de Pedro Bertoldi e interpretação de Jacques Machado, João Pedro Araújo, Lincoln Camargo e Xandre Machinelli. A direção é de Lincoln Camargo. Produção, A Última Companhia e Jacques Machado Produções Artísticas. Trilha original de Vitória Oliveira Azevedo e edição e desenho de som de Casemiro Azevedo. A apresentação foi minha, Isaac Acosta. Realização, 28º Porto Alegre em Cena e Secretaria da Cultura de Porto Alegre.